histórico, porque acho que facilita, talvez, a gente... Esse histórico faz parte desse relatório que a área técnica preparou para a diretoria colegiada. A gente inicia o histórico a partir de 1993, que são os registros que a gente tem na vigilância sanitária a respeito das discussões que já ocorreram a respeito da manutenção do registro desses medicamentos. Nessa época de 1993, nós tínhamos registrado no Brasil como inibidor do apetite, que são os medicamentos com ação no sistema nervoso central, a anfepramona, o fenproporex e o mazindon. Um medicamento mais recente, que depois vai fazer parte também da nossa discussão, que é a sibutramina, é um medicamento que foi introduzido no mercado a partir de 2005. Então, nesse período, já existe um parecer e recomendação de um grupo de estudos assessor da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, quando acomodava a Secretaria de Vigilância Sanitária, a Nacional de Vigilância Sanitária, tinha um grupo de estudos trabalhando sobre, assessorando a vigilância a respeito de medicamentos. E, na época, esse grupo assessor fez uma série de recomendações ao Ministério da Saúde, dos quais constava o cancelamento do registro de medicamentos associando os anorexígenos, que são os inibidores do apetite, do tipo anfetamínicos, com os benzodiazepínicos. A proibição da manipulação de medicamentos controlados, incluindo os inibidores de apetite, uma outra recomendação na época. Facilitar o registro dos inibidores de apetite como monodrogas. Desenvolver programas de educação, prevenção sobre o uso inadequado dos anorexígenos e impedir a entrada no país de outros tipos anfetamínicos. Se vocês perceberam, eu acho que eu pulei uma... Não pulei, não. Aqui está certo. Então, essas foram as recomendações já em 93. Talvez eu tenha sido a sensação que eu acho que eu pulei, sim, na hora de salvar. É importante lembrar que já em 89 já existiam relatórios da ONU, a partir da GIF, que é o órgão, a Junta Internacional que avalia a questão da comercialização e consumo de entorpecentes pelo mundo, de que já havia indícios de que o Brasil vinha sendo um dos grandes consumidores dos medicamentos tipo anfetamínicos, como no uso de inibidores de apetite. E isso era preocupante em relação ao... O que foi, Eliane? Ah, tá. Elas estão me olhando. Então, uma das preocupações, inclusive, no processo de que esse grupo assessor recomenda ao Ministério da Saúde essas questões, foi justamente no sentido de que havia necessidade de ir criando normas de dificultando o uso dos anorexígenos, inibidores de apetite. Então, na época, como eles eram muito associados aos benzodiazepínicos, foi a definição que foi feita. Neste sentido, aparece, então, 3 normatizações no sentido de controlando o uso dos inibidores de apetite. Em 94, a portaria 87 da Vigilância do Ministério da Saúde proíbe a produção de medicamentos associando esses dois tipos de substâncias, que seriam os inibidores de apetite mais os ansiolíticos. E para reforçar esse processo da proibição, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto o Conselho Federal de Farmácia emitem resoluções no sentido de proibirem a prescrição, no caso do Conselho Federal de Medicina, a prescrição dessas associações, tanto na mesma receita quanto em receitas separadas, e a mesma coisa o Conselho Federal de Farmácia faz no sentido de proibir a manipulação desse tipo de fórmula. Apesar dessas medidas, aquilo que eu falei para vocês, olha, em 89 já se indicava que o Brasil tinha consumido 9 toneladas desse conjunto de substâncias usadas como inibidores de apetite, essas substâncias tipo anfetamínicos. Eles não são anfetaminas, mas como eles são derivados, eles são tipo anfetamínicos.
Apesar de terem essas medidas, olha como é que se comportava o Brasil. De 92 até 1996, esse perfil de 9 toneladas pula para 23 toneladas anuais o consumo. Então, a gente continua tendo um alto consumo da utilização. Isso aqui, essa avaliação, inclusive nós vamos ver mais para frente, elas já começam a aparecer em relação à proporção do consumo no Brasil em relação ao restante do mundo. Então, em 1997, mais uma medida de controle para que esses produtos fossem utilizados de forma mais cautelosa, mais uma medida de controle, a portaria 103 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde institui um maior controle ainda, tanto na prescrição quanto no aviamento dessas receitas, desses medicamentos. Foi uma medida no sentido de aumentar ainda mais esse controle, porém, essa portaria é revogada logo depois, 6 meses depois ela é revogada. A gente não conseguiu observar e ver quais foram as justificativas da revogação dela. Mas eu acho que, de uma certa forma, que a gente percebe que esse controle não teve realmente uma repercussão na prática. Enquanto isso, no mundo, o que vem acontecendo? O mundo inteiro, já nesse período da década de 90, está questionando a utilização desses inibidores de apetite tipo anfetamínicos. Então, a gente tem algumas situações onde o Ministério de Saúde de Portugal proíbe a produção por manipulação desses tipos de medicamentos. Na Inglaterra, o formulário que é o formulário usado como referência para os médicos e farmacêuticos na Inglaterra passa a dizer que o uso da dietilpropiona, que é a anfepramona, e do mazindol não se justifica como alternativa para a perda de peso, porque ela não tem sustentação técnico-científica e que é uma droga que acaba gerando uma série de problemas. No Chile, a Espanha, a Inglaterra, Estados Unidos, Itália começam a tomar algumas medidas de alerta do uso irracional e imoderado desses medicamentos. A França e o Canadá tomam medidas mais restritivas para o uso desses produtos. Então, aqui, nesse período, em 1999, então, após todas essas questões, o Comitê Europeu de Medicamentos toma uma decisão mais radical em relação ao restante do mundo e proíbe os anorexígenos tipo anfetamínicos e sugere para que os Estados-membros da Comunidade Europeia não mais comercializem os inibidores de apetite tipo anfetamínicos. Essa medida do Comitê Europeu é óbvio que teve repercussão mundial, e ela passa a ter repercussão também no Brasil. Então, nesse período, a Anvisa já estava constituída, já não era mais na Secretaria do Ministério da Saúde, a Anvisa, e a Anvisa tem um grupo assessor de estudos sobre medicamentos anorexígenos, que, de novo, se debruça sobre o tema para fazer um novo parecer. Bom, o mundo inteiro está questionando isso, a comunidade europeia faz essa proibição, qual vai ser a posição do Brasil? Inclusive porque esse parecer foi levado como uma proposta do Brasil na discussão no Mercosul, na época que isso já vinha num debate dentro do Mercosul. Esse grupo assessor ele era formado por algumas entidades que tinham representantes nesse grupo assessor, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos, acho que a ABESO sociedade, eu esqueci, desculpa agora como é que é a sigla, a ABESO, que é uma associação também, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, eram algumas das entidades que participavam com seus representantes nesse grupo assessor. E aí, qual foi o parecer? Aqui eu estou resumindo quais foram as recomendações desse grupo assessor. De que, apesar de todo esse movimento mundial, o Brasil entendia que a Índia deveria permanecer com o registro desses medicamentos no Brasil, porque eles eram importantes para o tratamento da obesidade. Então, havia necessidade da permanência. Apesar dos estudos não contemplarem o uso a longo prazo sobre esses medicamentos, já houve uma avaliação de que os estudos clínicos não conseguiam sustentar o uso, principalmente a longo prazo, mas que a prática clínica demonstrava que havia uma relação benefício-risco favorável, desde que o medicamento fosse prescrito criteriosamente.
Então, essa é a posição que o parecer técnico desse comitê. E que havia necessidade de coibir abusos de prescrição, né, e de manipulação. Então, eles recomendam estudar a proibição da manipulação de medicamentos à base de anorexígenos e hormônios tireoidianos. Então, eles acompanham aquilo que a gente viu no primeiro grupo assessor, que também já recomendava nesse sentido, a necessidade que, inclusive, de que se avaliasse se esses medicamentos poderiam ser mantidos na forma de manipulação. Nesse período, já em 2003, nós estávamos em 2000, em 2003, as estatísticas apresentadas pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, da ONU, publica mais uma estatística preocupante em relação ao consumo desses tipos de substâncias no Brasil. Então, o Brasil foi responsável pelo consumo de cerca de 76% da anfepramona produzida no mundo e por 78% do Femproporex produzido do mundo nesta época. Com esses dados, né, a Anvisa, então, propõe fazer um painel de medicamentos com indicação terapêutica para a obesidade, ampliar a discussão. Então, tinha tido já o parecer do grupo assessor, e desse painel foi um painel de especialistas, né, um painel onde participaram também essas mesmas entidades e especialistas na área de obesidade. E, inclusive, tem um dado interessante, quando a gente pega os relatos desse painel, uma observação de que várias outras especialidades médicas, como psiquiatria, clínica médica, não participaram, não foram contempladas nesse painel, né? Então, faltou, inclusive, um pouco dessa avaliação mais global a respeito desse uso desses medicamentos. E os resultados desse painel da Anvisa? Mais uma vez, o resultado diz o seguinte: manutenção do registro desses medicamentos no Brasil. O Brasil não pode prescindir de ter esses medicamentos registrados, porque eles são necessários para a prática clínica e a utilização para o tratamento da obesidade. O resultado do painel diz o seguinte: há uma inexistência de dados científicos que justifiquem a sua retirada, embora também existam dados não científicos disponíveis que comprovem a eficácia. Então, o painel chega a duas conclusões. Não existe nada que diga, nenhum dado mais consistente que diga que eles devem ser retirados. Por um outro lado, também não existem dados científicos que sustentem a sua manutenção. Então, a manutenção desses medicamentos se dá basicamente pela prática clínica. A prática clínica era suficiente, pelo entendimento, de sustentar a manutenção desses medicamentos, já que eram medicamentos com quase 20, 30 anos de registro no Brasil, né? Então, o painel, mais uma vez, faz recomendações de que